Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Nádia? Bom dia a você que nos acompanha. Elivaldo Barbosa vai trazer para a gente agora a preocupante situação fundiária do Piauí. São milhões de hectares de terra no nosso estado que não tem nenhum tipo de registro, nem regularização. Isso significa muitas perdas para o Piauí, Elivaldo? Correto. O lado bom da história é que ontem os deputados estaduais aprovaram na Assembleia Legislativa uma mensagem do governo, Nádia, que resultará num projeto de lei ou numa lei estadual que trata especificamente da regularização fundiária, porque a situação não é nada boa no estado do Piauí. Nós temos aqui, por exemplo, um quadro que mostra pouco dessa realidade. A área total do Piauí dá em torno de 24 milhões de hectares, colocando nessa unidade hectare. A área legal, para você ter uma ideia, 9 milhões de hectares. A área sem registro, segundo o Interp, chega a 15 milhões de hectares. E uma área a ser aplicada, ou a ser arrecadada pelo Estado, ser dominada pelo Estado, em torno de 5 milhões de hectares, que representa hoje a área agricultável dos cerrados do sul do Piauí. A gente ficaria com 10 milhões. 10 milhões são áreas sem registro, mas com um processo de regularização fundiária, o governo vai, lógico, registrar, legalizar essas áreas. Quem tem direito fica com a terra, não se trata de expulsar ninguém das suas áreas. Tanto os pequenos, os médios, como os grandes produtores, os grandes empreendedores que estão ali dominando áreas boas, áreas com dimensão considerável. Então não se trata disso. Agora, desses 5 milhões de hectares, para você ter uma ideia, o Estado arrecadando para o patrimônio público, isso pode representar uma receita extraordinária, que pode beirar aí 8 bilhões de reais. Só para você ter uma ideia, é uma espécie assim, de orçamento geral do Estado referente a um ano, a um exercício. 7 milhões e pouco, 8 milhões, é mais ou menos isso. É claro que o Estado não vai arrecadar isso da noite para o dia, em um ano, mas é um projeto, é um planejamento que pode, no médio prazo, o Estado reforçar suas contas ou reforçar seus cofres, arrecadando recursos através desse mecanismo, mas o principal é regularizar as terras do Piauí, porque hoje, infelizmente, pela falta de atuação do Interp ao longo dos anos, ao longo das décadas, infelizmente, as nossas terras ainda são consideradas aí quase que devolutas na sua maior proporção, na sua maior quantidade. Ou seja, o Piauí, em boa parte do seu território, pode ser considerado de terra sem dono. E a gente foi ouvir também o diretor-geral do Interp, justamente sobre essas questões colocadas aqui pelo Elivaldo. No momento em que nós fizemos a arrecadação dessas terras, registramos essas terras em nome do Estado, colocamos os marcos lá, olha, isso aqui é do Estado, não vai mais haver grilagem, porque o primeiro que entra lá já se sabe. Hoje, o sujeito se aposta da terra porque não tem dono. O sujeito chega lá e não aparece dono, então ele fica. Então, essa lei combate diretamente a grilagem dessa forma. Tá? Regulariza a propriedade do Estado e, consequentemente, não há mais oportunidade, não se dará mais oportunidade para os oportunistas se apropriarem do bem público. A lei prevê que o governador vai destinar ano a ano um percentual das terras arrecadadas que serão aplicadas exclusivamente para assentamento de pequenos produtores. Importante que o Interp avance nesse processo, e se saia do lugar também. E se estruture para isso. E a gente vai falar agora sobre o prefeito de Correntes, Jesualdo Cavalcante, Elivaldo, do PTB, que enviou um projeto à Câmara Municipal, lá da cidade de Correntes, pedindo a redução do salário dele, da vice-prefeita, pela metade. E ele quer cortar também 10% dos vencimentos dos secretários e acabar com 20% dos cargos comissionados do município. Jesualdo Cavalcante hoje recebe 12 mil reais de salário, Elivaldo quer receber só 6. O salário da vice-prefeita é 7 mil, vai cair para 3,5. Os secretários perderiam aí 10% dos seus vencimentos. Eles ganham R$ 3.500, passariam a ganhar R$ 3.150. O presidente da Câmara Municipal lá de Correntes ainda não colocou o pedido em votação porque não considera de urgência, embora o prefeito tenha pedido para que tramite em regime de urgência. Aí é que eu chamo de cortar na própria carne, né? É uma situação que revela o drama financeiro das prefeituras de um modo geral, em que o prefeito, sem opção, sem alternativa, resolveu dar esse exemplo, ou seja, reduzir os próprios vencimentos e também comissionados da Prefeitura de Correntes do sul do Piauí. Eu estive lá no meio do ano, durante a feira agropecuária, e percebi a situação financeira de Correntes não é das melhores, assim como na média dos municípios piauienses. É porque o prefeito Jesualdo Cavalcante não planeja, ele não está nos seus planos disputar a reeleição. Mas eu acho que dando certo essa medida, repercutindo bem, ele se credencia, inclusive, a buscar o segundo mandato consecutivo no próximo ano. Quem sabe, Tem a menor dúvida Elivaldo? disso, viu, Nádia? Vamos à última de hoje, Elivaldo? Nádia, olha, ontem nós flagramos uma situação em Brasília do senador Elmano Ferrer no consultório médico. Ele foi se checar
as cirurgias de catarata feitas há um mês com o médico oftalmologista Tadashi Adi. E olha só o que resultou. Aí ele está fazendo a consulta e garantindo, Nádia, que está enxergando longe. E olha, traduzindo essa expressão para a política, é preciso mesmo que o senador enxergue longe, principalmente agora, no mês de setembro, onde ele deve tomar uma decisão importante sobre o seu futuro partidário, de permanecer no instável PTB ou buscar uma outra alternativa, como, por exemplo, que se comenta bastante, é o PMDB. Nesse aspecto, ontem eu flagrei o ex-senador João Vicente Claudino, numa bolinha, né? Batendo uma bolinha, uma peladinha lá, descontraído e tal. E, Nádia, aí ele tinha uma mania de só jogar com o número 14. Todo evento que ele ia defender politicamente tinha que ser no dia 14. Que é o número do PTB, né? Até passagem de avião, quando ele ia lá fazer o check-in, falava para você, olha, escolha aí o assento 14 e tal. Sabe qual o número da camisa que ele jogou ontem? Diga aí. 15. PMDB. O número do PMDB. Pela primeira vez, eu acho, desde quando ele era garoto. Joga com a camisa 15. Bom, coincidência ou não, o deputado João Matos fez uma previsão aqui de convidá-lo para filiar o PMDB. E eu acho que ele está balançando mesmo. Vixe, não sei se vai ser essa a decisão, claro. Vamos esperar para ver. Elivaldo volta daqui a pouco, ao meio-dia, no Jornal do Piauí. Para você que gosta de acessar as notícias da política na internet, já no cidadeverde.com, na coluna Tempo Real.